Pai Santo que habita nos altos céus e habita com o seu povo na face da terra. Olha se a tua igreja está prostrada em atitude de reverência para com o Senhor Jesus. Toma em teus braços de poder, de misericórdia, de bondade, cada um dos teus filhos aqui, os líderes, as pessoas, cada um das suas famílias, que possam, Senhor, também ser como o mensageiro, o Wagner, que vai expor a tua santa e bendita palavra, que esse primeiro dia da semana que possamos estar preparados cada momento da nossa vida, cada dia, como o próprio hino diz que cada dia é um dia especial na nossa vida. Dá-nos entendimento, sabedoria, suplicamos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossas perfeições. Também seja, Senhor, com teus filhos que se encontram doentes, enfermos, cada um deles, Senhor. A gente não menciona nome, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles. Também seja, Senhor, com a programação, que possamos sair daqui feliz, contente, e que o poder do Espírito Santo possa ser um bálsamo na vida de cada um dos teus filhos. Esse é nosso pedido, nosso agradecimento, em nome, por amor do teu Filho Jesus. Amém. Sábado retrasado, eu já tinha até me despedido, né, Sebastião? Mas o dia que eu me despedi, eu ainda disse, desde que nenhum pregador que eu convidei tem algum tipo de problema. E daí acabou acontecendo, e daí com isso eu tentei o plano B. O plano B também não deu certo, Luiz. Aí eu tentei o plano C, e o plano C também não deu certo. E daí o plano que restou foi o plano V de Wagner. E eu vou dizer para vocês que eu acredito nisso, irmão Luiz, que deve ter algum motivo para isso nessa noite. Porque o sermão veio tão de encontro para mim, para o momento, para as minhas questões, para os meus questionamentos, que eu acredito que só pode ser por isso. Não pode ter outra explicação para isso. Irmãos, às vezes a gente acaba se sentindo indigno de estar aqui. E eu comecei a pensar sobre isso, e qual era o sermão que poderia usar nessa noite. Eu não sei se os irmãos recordam, mas um tempo atrás, num domingo à noite, quando preguei, eu mostrei aqui um vídeo falando do Elvis Presley. Vou relembrar para quem viu e contar para quem não viu aquela noite, que eu mostrei um vídeo em que, e acabei encontrando esse vídeo ontem novamente, quando eu estava formulando o sermão para essa noite. Um vídeo onde, na ocasião, quando preguei sobre esse tema, mostrei Elvis cantando o hino Glória, Glória, Aleluia, vencendo, vem Jesus. E é emocionante vê-lo cantando esse hino. Com uma força, com uma espiritualidade, com uma coisa tão gostosa de ver. E o paralelo que fiz no sermão daquela noite foi que esse mesmo homem que estava cantando Glória, Glória, Aleluia, vencendo, vem Jesus, era um homem que cantava esta música em seus shows, que misturava músicas de sua infância, músicas da igreja, com as músicas seculares. E esse homem que cantava Glória, Glória, Aleluia, vencendo, vem Jesus, saía do seu show, ia para o hotel, para suas noitadas, para as drogas, para as bebidas. E naquela noite, quando preguei sobre esse tema, fiz o paralelo, que isso às vezes é a nossa vida. Isto é a minha vida. Quando estamos aqui, estamos cheios de vontade de glorificar a Deus, estamos cheios de vontade de termos esse contato com Deus. E às vezes quando nós saímos daqui, isso tudo vai por terra. E nós temos que começar tudo de novo. Me sinto assim. E ao pregar desta noite, deste personagem, que eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, vamos usar bastante nossa Bíblia nessa noite. Isaías, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, diz o seguinte: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é esse homem, irmãos? Quem? Isaías. Irmãos, Isaías
é um tipo de Wagner, é um tipo do seu nome. Era um homem que vivia e passava pelos mesmos problemas que nós enfrentamos, cada um à sua época. Às vezes tem pregador que tenta botar os pensamentos de Isaías, os pensamentos dos personagens. Não há pensamento nenhum, o que há é aquilo que está aqui na Bíblia. E a Bíblia diz que depois disso Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Deus quer nos usar. Mas para que Deus nos use, temos alguns passos a seguir. Para que possamos, quando ouvirmos a voz de Deus, querendo que façamos a obra, queremos que nós possamos ajudar pessoas a transformarem a sua vida. Para dizer que, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, precisamos entender alguns pontos. Precisamos entender algumas coisas que Isaías vivia, algumas coisas que nós também vivemos. E a primeira delas é que só pode aceitar um convite desses aquele cujo homem teve uma profunda experiência com Deus. Não tivesse tido uma profunda experiência com Deus, e Isaías não teria reconhecido a voz de Deus a lhe chamar. O mesmo pode acontecer conosco. E para ter esse profundo relacionamento com Deus, eu chamo você que leia Isaías, no capítulo 6 ainda, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o verso 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu? Purificado o quê, irmãos? O teu pecado. Irmãos, Isaías reconhecia que era pecador. Isaías reconhecia a sua condição. Isaías reconhecia o seu momento. E ele diz: ai de mim, Senhor. E quando eu digo para vocês deste momento, é o momento que sinto, que digo: Senhor, ai de mim. Porque vivo no meio de homens que têm os lábios impuros. Me congratulo com eles, vivo com eles. E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou mais para lá do que para cá. Isaías reconhecia isso, irmãos. Isaías sentia a impureza do seu pecado. E então, como nós lemos, o serafim voa, pega a brasa viva do altar de Deus e toca nos lábios daquele homem. Irmãos, sempre que eu vou pregar, quando vou fazer a oração inicial, não sei se os irmãos já notaram, mas é o que eu sempre peço a Deus: Senhor, toca-me com a brasa viva do teu altar, para que purifique os meus lábios, para que fale somente aquilo que Deus quer que a gente fale. E como é difícil, por isso nós precisamos todos os dias pedir que Deus nos toque com a brasa viva do seu altar. Irmãos, Deus, para nos usar, precisa nos purificar. Para que Ele nos purifique, nós precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos entender, precisamos pedir, precisamos suplicar este toque da brasa viva do altar de Deus em nossos lábios. E Ele não para por aí. Deus quer usar também aqueles que têm um bom relacionamento com Deus. E para se ter um bom relacionamento com Deus, ou não só com Deus, mas todo bom relacionamento precisa ter uma palavra-chave. Essa palavra-chave é diálogo. Pode ter marido e mulher um bom relacionamento se não tiver entre o casal um bom diálogo? Pode o pai e filho se entenderem
conseguirem conviver com ideias tão diferentes de uma cabeça dos seus 50 anos com um jovem dos seus 17, 18 anos, se não houver diálogo? Não pode. E por que que com Deus nós achamos que um monólogo pode funcionar? Nós só falamos para que Deus nos atenda, para que Deus nos aceite, para que Deus nos perdoe. Mas às vezes nós não estamos ouvindo também aquilo que Deus quer nos falar. Precisamos ter um bom relacionamento com Deus. E um bom relacionamento com Deus requer um diálogo. E o diálogo com Deus também tem que ser franco. Mas vai além disto. Nós também precisamos ser bons ouvintes. Precisamos estar atentos àquilo que Deus tem nos dito. Para que Isaías respondesse daquela maneira: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele precisou estar atento às palavras de Deus, às palavras do Senhor. Quando ele questiona lá no verso 8, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Outro dia, nós fomos na apresentação da Gabriela. Ela estava longe, estava escondidinha, estavam dentro de umas caixas que fazia parte da apresentação. E quando ela tossiu, eu falei para a Angélica em que caixa que ela estava. Isso só é possível, por quê? Porque eu conheço. Porque eu sei o jeito dela tossir, dela espirrar, dela falar, dela chorar, porque convivo. Agora, como é que eu quero reconhecer a voz de Deus? Quando Ele está chamando, quando Ele está me convocando, quando Ele está tentando me confortar, se eu não convivo com Ele? É possível? Dificilmente. Há uma ilustração de um evangelista que vivia tão ocupado para as coisas da igreja, viajando de um lado para o outro, uma pregação, um aconselhamento, igreja para cá, igreja para lá, pouco tempo para a família, e numa correria tremenda. Falava com Deus, mas a sua comunicação era só daqui para cima. Não tinha tempo para ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Até o dia em que ele estava preocupado, indo para um evangelismo que faria numa cidade um pouco retirada. E para chegar a essa cidade, ele precisou pegar um trem. E durante esta viagem de trem, ele ia preocupado e pensativo. Em determinado momento, esse trem quebra. E ele se preocupa ainda mais porque ele já estava atrasado e perderia isso, perderia aquilo, e como faria, e daí ia chegar em cima da hora, e seus pensamentos foram aumentando em sua mente, e ele cada vez mais preocupado, até que ele tem a ideia de, como o trem estava parado, talvez eu possa descer e continue a viagem caminhando e chegue ao meu destino. E quando ele tenta fazer isso, o maquinista lhe comunica, não só ele, mas aos demais que não poderiam descer, porque o trem havia parado numa montanha e não era possível descer, porque ao lado era um penhasco, não tinha o que fazer a não ser esperar que o trem fosse consertado. E naquele momento, esse homem começa a conversar com Deus, e Deus lhe mostra de que aquele trem havia quebrado para que ele tivesse um tempo para ouvir Deus. Deus às vezes precisa mexer com a nossa vida. Deus às vezes precisa fazer com que a gente pare um pouco, para que a gente pare e pense naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando, aonde nós queremos chegar, quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos. E às vezes Ele precisa dar uma paradinha na nossa máquina, para a gente pensar, para a gente conseguir ouvir a sua voz. Tem o hino do Tarsis Iraí de cura, onde ele diz que ele começa cantando sobre isso, que a semana passou e que ele se esqueceu do Senhor. A gente às vezes tem andado em tanta correria que a gente pode cair também nesse erro. Mas continuando, irmãos, Deus ainda quer usar pessoas que estejam dispostas a ser também usadas por Ele. Pessoas que estejam dispostas a ir. Deus não vai forçar ninguém
a ouvi-lo, a entendê-lo. Deus quer usar pessoas que estejam dispostas. Isaías se colocou à disposição de Deus quando falou: eis-me aqui. As pessoas às vezes não estão dispostas. Você vê isso no seu trabalho, vê isso na igreja, vê isso em tantos lugares. Pessoas que não andam dispostas a aceitar o convite, a mensagem divina. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, abra lá sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para fazer o quê, irmãos? O que diz aí na tua Bíblia? Para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, vivemos num mundo em que as pessoas estão dispostas a ouvir? Não. Vivemos num mundo, né, vivemos num mundo em que as pessoas estão dispostas a falar. Tem muita gente para falar. Gente para falar na igreja, no trabalho, na comunidade, na política. Em todos os ambientes, nós vemos sempre pessoas que estão tremendamente dispostas a falar, mas pouco prontas para ouvir. Aquele que tem paciência, aquele que tem este privilégio de saber ouvir, ganha e muito nessa vida. Porque na multidão de palavras, e a gente às vezes fala tanto, mas não com sabedoria. Às vezes o nosso falar não está temperado com sal, e a gente precisa rever isso. Aqueles que querem servir ao Senhor precisam necessariamente estar prontos, sejam homens prontos para ouvir. O Senhor também quer usar aqueles que conhecem o seu limite. Lá em Salmos, no capítulo 138, abra lá sua Bíblia, Salmos, capítulo 138. Salmo 138, verso 6 diz: ainda que o Senhor, ache lá na sua Bíblia, irmãos, Salmo 138, verso 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Irmãos, Deus quer usar homens que conheçam o seu limite. Existem aqueles que passam a ser usados por Deus e começam a se achar muito grandes. Começam a se achar mais do que os outros. Começam a achar que merecem ser gloriados, vangloriados. E Salmos, no capítulo 138, no versículo 6, diz que o Senhor atenta para quem? Para o humilde. Irmãos, é para o humilde que o Senhor atenta. É para o humilde que o Senhor vira os seus olhos. É para o humilde que o Senhor tem o seu convite. Para que o humilde responda: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor também, Ele quer usar aquele que lhe agrada. E existem exemplos de homens na Bíblia. Lá em Gênesis 6, no versículo 8, fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Também lá em 1 Samuel 13, verso 14, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Deus se agrada de você. Por isso que o Senhor quer lhe usar. Ainda continuando, a pessoa que Ele quer, a pessoa que Ele pode usar, e vai para todos os momentos. Sabe que logo que eu entrei para a igreja, ouvia falar muito de que se nós não fizéssemos o trabalho, que as pedras clamariam. E daí eu conheci uma pessoa que dizia: está vendo aí quando o Roberto Carlos canta Jesus Cristo? Isso são as pedras que já estão clamando. Ele está falando de Jesus, está de alguma forma pregando sobre Jesus.
E eu ficava pensando, mas será que são estas pedras que a Bíblia se refere, ou que as pessoas querem se referir? Mas, irmãos, Deus usa aquilo que Ele quer para a sua obra. Exemplo disso, nós vemos lá em 1 Reis, no capítulo 17, versos 5 e 6, nós não vamos ler por conta do horário, quando Deus usou o corvo para alimentar o profeta Elias. Está vendo, irmãos? Deus usa aquilo que Ele quer. E por que Ele não pode nos usar para a sua obra? Porque Deus não pode nos usar para levar uma palavra a outros. Ele usou uma jumenta para falar a Balaão, em Números, no capítulo 22, versículos 28 a 30. Deus usa as pequenas coisas, ou as grandes coisas, para falar ao coração das pessoas. Agora eu quero que você abra lá sua Bíblia em Atos. Abra lá sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Irmãos, então nós vimos quem é que Deus quer usar. Ele quer aqueles que têm com Ele experiência, que têm com Ele um bom relacionamento, que estão dispostos a ouvir a sua voz, aqueles que estão dispostos a serem usados por Deus, aqueles que conhecem o seu limite, aqueles que agradam a Deus. Deus quer usar também tudo que Ele pode para transformar a vida das pessoas. E agora um ponto importantíssimo, irmãos, que cabe tremendamente para o nosso tempo é: aonde Deus quer nos usar. Atos capítulo 1, versículo 8, diz lá: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Irmãos, Deus tem um convite para nos usar. Não importa se é em Jerusalém, se é na Judeia, se é no bairro Novo, se é no sítio cercado, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Tem mais. Por que Deus quer nos usar? E lá em Romanos tem uma resposta para isso. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, abra lá sua Bíblia. Romanos 6, versículo 23. Para que ou por que Deus quer nos usar? Romanos 6, verso 23, diz lá o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, para que Deus quer nos usar? Para que a gente leve essa mensagem. A mensagem de que o salário do pecado é a morte, mas nós temos a graça de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo, que paga esse salário mortal. Deus quer nos usar para levarmos esta mensagem. Ainda em Romanos, no capítulo 15, no versículo 29, Romanos 15, no versículo 29 diz: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Para que Ele quer nos usar, irmãos? Para abençoar-nos. Agora, quando nós vamos levar estas boas novas, estas mensagens, a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, é como se nós pudéssemos tocar na fragrância, num perfume caríssimo, em que eu vou levar para alguém. Só a pessoa vai sentir? Ou se eu também estou tocando, vou ser contaminado por este cheiro? Quando você vai levar esta bênção para alguém, pode ter certeza de que você já é uma pessoa que está sendo abençoada também. E Deus não retém a sua bênção. Antes, Ele nos usa para levarmos a outros. E com isso também nos abençoa. Irmãos, para finalizar, há uma história de Charles Console, que ele é autor do livro Que Significa Amar a Deus. Este homem foi um dos advogados do ex-presidente Nixon, Richard Nixon, e ele foi preso
por conta de um escândalo Watergate, que foi um escândalo mundial que acabou derrubando o presidente Nixon. Este advogado, antes de escrever este livro, ficou impressionado com o poder de Deus e como Deus pode usar as pessoas. E em seu livro ele relata a história de uma senhora de 82 anos, cristã desde berço, que foi pega pela família aos 82 anos e foi colocada em um lar de idosos. Quando ela chegou no lar de idosos, ela pensou, puxa vida, será que eu estou tão imprestável assim? Será que eu não posso fazer nada? Será que eu não posso ajudar alguém? E conta a história de que ela começou a se lembrar do vale de ossos secos. Quando o profeta faz lá, profetiza, e os ossos vão se juntando, e depois a carne e o espírito, e se tornam seres viventes, e ela pensa, eu sou mais do que aqueles ossos secos, eu posso fazer mais do que isto. E certo dia aquela senhora estava naquele lar de idosos, quando ela vê a reportagem falando sobre um presídio de segurança máxima, em que pessoas, havia um índice altíssimo de suicídios entre os seus detentos. E essa senhora coloca no seu coração o objetivo de escrever cartas falando do amor de Jesus para aqueles homens. E durante 2 anos aquela senhora escreveu cartas, semanalmente, para aqueles homens. E aonde a história, onde este advogado, Charles Colson, entra na vida desta senhora, é que depois de sua prisão, quando ele sai da prisão, ele se torna evangelista, pastor, e ele coloca em seu coração o desejo de ir até esse presídio de segurança máxima. Como era um advogado, era uma pessoa conhecida, por mais que tivesse tido um problema com a justiça, ele poderia talvez ministrar algumas palestras para aqueles presos. E ele pensava, vou chegar lá, será que terei alguém evangelizado, alguém que conhece da palavra de Deus? E para sua surpresa, quando ele chega com a mensagem, como pastor, ele encontra lá 40 homens que haviam entregue a sua vida a Jesus, por conta das cartas que aquela senhora de 82 anos escrevia semanalmente para aqueles homens. Aquelas cartas foram suficientes para transformar a vida daqueles homens. Deus nos usa da sua maneira, ao seu tempo e de forma mais diversa possível. Agora nós precisamos estar dispostos a isto. Até porque Deus quer nos usar. E é agora, e é hoje. Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, ache lá na sua Bíblia, Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém, irmãos? A nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Há um bochicho em todo o mundo, todos estão falando sobre isso, todos os canais de televisão estão falando sobre isso, sobre a profecia maia de que o mundo deveria acabar no dia 21 de dezembro, sexta-feira desta semana. E eu vou te dizer, tem gente que está com medo disso. Irmãos, a nossa salvação está mais perto do que antes. Talvez para alguns de nós, de fato, o mundo acabe até antes do dia 21. E tenhamos então o nosso sono até a vinda de Cristo. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, que sabendo do tempo, precisamos fazer aquilo que está lá no livro de Salmo. Eu vou convidá-los a irem lá ao livro de Salmos, no capítulo 121. Salmos no capítulo 121, versículos 1 e 2, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor,
que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Que como Isaías possamos reconhecer que nada somos, que temos a necessidade deste encontro com Cristo. Temos a necessidade de que Ele nos purifique a cada dia para sermos pessoas melhores, para que possamos estar em pé, olhando para o alto, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoá-lo. Senhor, nosso querido Pai, que nos altos céus habitas, ajuda-nos, Senhor Jesus. Toca a nossa vida a cada dia para que nos purifique, para que nos façamos novos. E nesta novidade de vida, que nós possamos aceitar o Teu convite, que possamos estar mais dispostos, Senhor, para a Tua causa, para a Tua obra, mais dispostos a estarmos à Tua santa e bendita casa, que possamos estar mais dispostos para a leitura da Tua palavra, que possamos, Senhor, estar mais dispostos para a Tua breve volta, que possamos almejar cada dia mais, Senhor Jesus, esta mansão celestial que o Senhor está preparando para cada um de nós. Como disse há pouco, Senhor, há uma corrente daqueles que estão pregando que nesta semana o mundo deve acabar. Oxalá fosse tão fácil assim, Senhor, prevermos isso, nos prepararmos, mas que o Senhor possa tocar a nossa vida, o nosso coração, com a brasa viva do Teu altar, Senhor, e que isso possa queimar o nosso coração e que possamos sentir o desejo de nos prepararmos para esta breve volta, que pode ser amanhã, dia 21, só o Senhor o sabe, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus, ao voltarmos aos nossos lares, perdoa os nossos pecados. É o que nós rogamos, agradecidos no Teu doce nome. Amém, Senhor.